Olá, vamos dar um start na deglutição? Bem-vindos ao reino incrível da deglutição. Nela vamos discutir suas fases e principais componentes. Espero que gostem dessa experiência. Para começar, vamos falar sobre a mastigação. Ela faz a redução do tamanho do alimento. Tem contato com as secreções salivares, tem grande importância no auxílio na digestão mecânica do alimento. Ela acontece com o auxílio dos dentes e língua. Ademais, outro importante componente é o músculo masseter, que eleva a mandíbula e causa um poderoso fechamento da boca. Neste vídeo está sendo retratado o processo da mastigação. Nesta etapa, o alimento é posicionado no centro da língua, os lábios se fecham e a língua faz um movimento ondulatório para trás, pressionando o alimento contra o palato mole, o qual também se fecha impedindo que o bolo entre na cavidade nasal. Após o movimento ondulatório da língua, o bolo alimentar chega à faringe. Nesta fase, que dura aproximadamente 1 segundo, muitos eventos importantes ocorrem. O palato mole e a úvula, popularmente chamados de céu da boca e campainha, fecham completamente a ligação com o nariz, impedindo que o alimento suba para esta região. A respiração é interrompida. A laringe se movimenta para cima, fechando estruturas importantes que estão em seu interior, como as pregas vocais vestibulares e epiglote, para impedir que o alimento vá para as vias aéreas e pulmões. Finalmente é aberta a transição para o esôfago, próximo órgão que transportará o alimento. Lá vai uma curiosidade. Nesta fase da deglutição, que é involuntária, as principais alterações nos idosos são: a faringe, órgão constituído apenas por músculos, diminui sua força, dificultando o transporte do alimento para o esôfago. Esta fraqueza pode também causar a parada do alimento nesta região, gerando sensação desagradável e risco de escorrimento para os pulmões. Outro fator importante é que os reflexos de proteção que evitam a entrada do alimento nas vias aéreas, como a tosse e o engasgo, estão diminuídos, tornando o idoso mais suscetível a desenvolver pneumonias por aspiração de alimento ou saliva. Fase esofágica. Dura aproximadamente 5 segundos e é involuntária. Inicia com a abertura da transição entre a faringe e o esôfago. Em seguida se desencadeiam ondas peristálticas que transportam o alimento até o estômago. O bolo alimentar é forçado inferiormente da faringe para o esôfago, por contrações sequenciais dos 3 músculos constritores da faringe, músculos constritores superior, médio e inferior, que juntos formam a camada circular externa da faringe. Essa contração muscular cria uma onda peristáltica. Uma vez que o bolo alimentar entra completamente no esôfago, o esfíncter esofágico superior se contrai e se fecha novamente. O bolo alimentar então se movimenta pelo esôfago devido à peristalse, contrações sequenciais da musculatura lisa adjacente que direciona o alimento. A gravidade também ajuda nos movimentos do bolus até o estômago. O esôfago perfura o diafragma no hiato esofágico e continua inferiormente até se unir ao estômago no orifício cárdico, que é circundado pelo esfíncter esofágico inferior. Ele também é conhecido como esfíncter gastroesofágico ou esfíncter cárdico. Quando o bolus se aproxima do estômago, o esfíncter esofágico inferior ao redor do orifício cárdico se abre e permite a passagem do bolo alimentar para o estômago. Uma vez que o bolus entra, o esfíncter esofágico inferior se fecha para prevenir a regurgitação do conteúdo do estômago, protegendo o esôfago contra o refluxo ácido do estômago. Neste processo estamos demonstrando a fase oral e faríngea. Está sendo retratado com bastante nitidez a epiglote. Na entrada da laringe há uma válvula de cartilagem chamada epiglote, cuja função é controlar a passagem do bolo alimentar para o esôfago e evitar que o alimento entre no sistema respiratório. Durante a passagem do bolo alimentar, a epiglote se abaixa, fechando a entrada da laringe. O mecanismo para que isso ocorra é simples. Durante a deglutição, a laringe se eleva, com auxílio dos músculos laríngeos, ao passo que a epiglote se abaixa, fechando a entrada da laringe e permitindo a passagem do alimento para o esôfago. Os materiais utilizados para a elaboração da demonstração funcional foram tesoura, papelão, tintas, lápis de cor e demais artigos de papelaria.
Curiosidade: quando engasgamos, significa que uma pequena parte do alimento ou saliva atingiu a laringe e, como um reflexo protetor, uma tosse intensa é produzida na tentativa de expulsar o alimento para que ele não atinja os pulmões. Um dos importantes mecanismos para evitar o engasgo é a mastigação. A ação da mastigação ajuda a quebrar mecanicamente os alimentos em uma textura mais fina, aumentando assim a área da superfície para que a saliva possa fazer seu trabalho. Comer com calma e mastigar apropriadamente é um hábito que deve ser cultivado durante toda a vida, mesmo que a rotina seja demasiadamente corrida. Neste vídeo é retratado o engasgo e a tentativa de expulsão. As integrantes do grupo são Daniele Neves, Elisa Elisete, Juliana Garcia, Raquel Gracioso e Vitória Caroline. Sim, finalizamos. Muito obrigada pela atenção.